Boa noite, irmãos, e bem-vindos. Aqui é o seu programa Católica, Nossa Fé, Nossa Vida, que é uma coisa, quando somos de Cristo, a fé e a vida são iguais. São o que nós damos e fazemos para Cristo na nossa vida religiosa. Hoje estamos já com as coisas mudadinhas, não? A última vez que estivemos aqui juntos ainda era o tempo do morado, não? Do púrpuro, que é o tempo da preparação para Natal, o Advento. Mas já começamos o tempo sagrado de Natal. Oxalá que sexta-feira e estes dias têm sido dias lindos para celebrar o Natal. Ao nosso lado aqui, este lindo casal, o Sr. e a Sra. Gomes. Como é que, não vou dizer como é que passaram o Natal, porque estamos a gravar isto um coisinha antes, não é? Mas eu espero que seja vai bom. ser bom, não? Que seja bom. E com a sua família e tudo. E que o começo, porque não podemos falar do Natal como uma só festa que já passou. Esse é um problema na nossa cultura, não? Que chega o dia 26 e já tudo está ao lado do caminho. Yes. E eu sei porquê, Sr. Padre. Porquê? Eu vou explicar. É porque, normalmente, na vida americana, nós temos 2 natais antes de chegar ao fim do ano. É o Thanksgiving, que passou há pouco, e é o Natal, em que a família vem se reunir. Ok. Na verdade. E eu penso que nós temos 2 natais, então aí aqui. E alguns começam a celebrar já desde Já há muito Thanksgiving tempo. e até já chegam no dia 26 e dizem, já é bastante. Já Não, tiram ainda tem tudo que se celebrar fora. até o dia 1º, ao menos, É verdade. do ano novo. Mas para nós como cristãos, o tempo de Natal, liturgicamente, é um tempo de 3 semanas, quase 3 semanas, celebrando o Natal, o nascimento de Jesus, passando então à Sagrada Família, em que estamos este domingo, celebração da Sagrada Família. Temos uma grande festa de Maria, Mãe de Deus, que é o primeiro dia do ano. E então concluímos com a celebração da Epifania, não? A manifestação de Jesus como Salvador não só de Israel, mas de todo o mundo. Só todas estas festinhas, todas estas festas fazem parte do tempo de Natal. E é uma interidade, uma coisa completa para nós, não? E a liturgia desse tempo na nossa Igreja Católica É muito rica. é muito rica, porque nós temos o Natal, depois temos a Sagrada Família, temos a Epifania e depois temos o batismo de Jesus. Yeah. Quer dizer, encerramento. É o é encerramento. muito rica a ok. nossa liturgia. E os nossos ouvintes que estão nos a ouvir, pois, se tivessem oportunidade também para poder ver isso Viver ao isto. vivo Yeah. dentro das suas paróquias, era muito importante. E atentos que neste ano também estamos nos celebrando já o ano jubilar da Misericórdia, não? Só começou no dia 8 de dezembro com a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Iniciamos este ano de Misericórdia. Eu acho que já foi falado neste programa, mas vale a pena repetir que é um ano especial, que estamos dando ênfase enfocar uma coisinha da misericórdia de Deus. E é bom que nós tentamos relacionar tudo que estamos a celebrar à misericórdia de Deus, porque, enfim, todos estes mistérios, todas estas celebrações são para manifestar a nós a misericórdia de Deus para nós pecadores, não? É verdade. Até na Sagrada Família, que nós vamos celebrar hoje. Só estamos nesta festa da Sagrada Família, em que nós vemos o exemplo, podemos dizer, de Maria, José, com Jesus, o menino, ao centro da sua vida. Um exemplo para as nossas famílias de hoje em dia, mas também uma imagem bonita do que é a vida do matrimónio, um casal, o que é a vida dos cristãos, onde Cristo está no meio de nós, está presente na nossa vida. Podemos começar já, não? Com a leitura da Palavra de Deus e vamos celebrar essa palavra com um canto de um dos salmos e então falamos uma coisinha disso. A primeira leitura. Leitura do livro de Ben-Sirá. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe.
Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá vida longa. E quem lhe obedece será o conforto da sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não o desprezes. Tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com o teu pai nunca será esquecida. E conver-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isto é muito bonito. Sim. Qual é a parte que mais tem a sua atenção nessa? Esta última chamou-me a atenção, que além da gente dever fazer bem e estar satisfeito de fazer bem aos nossos, o Senhor ainda dá um desconto dos nossos pecados. Temos, como é que está? É um savings. É neste tempo dos descontos. Descontos, Até no perdão dos nossos pecados temos um desconto. Verdade, Não é? é verdade. Isto a mim faz-me lembrar quando eu frequentava uma casa de saúde em Newman. Um casal, isto não estou fazendo crítica, porque é que puseram a sua mãe lá, isto é o problema deles. E quando ia visitar uma pessoa que era o tio da Ricardina, essa senhora ainda não era tão velha assim e não tinha a visita dos seus filhos. E isto faz parte desta leitura. Quer dizer, que a pessoa não trata tão bem, ou como eu digo, humanamente. Qual é o dever que nós temos nossos Com pais? nossos não é? pais. verdade. Quer dizer, isto é um problema muito grande. E essa relação que nós damos aos nossos pais tem vários aspectos, não é? Que não é só bom, nós tomamos conta daqueles que também cuidaram de nós quando éramos crianças, ao menos repagar o favor que eles nos fizeram, não? Em criar-nos. Claro. Não? Mas isto nem sequer se fala, não? Porque eles não fizeram para receber pagamento, não? Outro nível é que nós, humanamente, temos que estar atentos à necessidade de qualquer pessoa, de idoso, mas ainda mais os nossos próprios pais, não? Sim. E penso que quem não tem os pais, era muito, muito bom que visitasse o lugar dos velhinhos, porque também eles estão ali à espera de uma visita. Um dia muito grande, sem falar, sem nada. Eu acho que é muito interessante uma visita assim. E especialmente nesta quadra natalina. Yeah. Não é verdade? Porque é a quadra da família em especial. É um grande regalo que nós podemos fazer. É verdade. Gastar o nosso tempo falando com uma pessoa já idosa, uma pessoa que tem coisas para contar e pode ser que já os contou muitas vezes, mas tem a sua vida para contar. E nós, para prestar o nosso tempo, é um regalo que nós fizemos, é um presente que nós damos a uma pessoa. Eu visito uma senhora que não fala, não vê, mas que sabe que é a gente que está ali. E quando a gente chega perto dela, a gente pergunta, estás a ouvir? Ela aperta a mão, porque ela sabe que a gente está ali. E só aquela necessidade que ela sente de alguém lhe tocar é muito importante. Muito importante. É o calor humano que calor nós temos humano, que dar a alguém, verdade, não é? É verdade. E, ultimamente, o aspecto também que é importante para nós é que são os nossos pais. Nós temos uma conexão, somos carne dessa carne. E nós devemos de olhar para eles, porque um dia, ou mais tarde ou mais cedo, a gente já está também perto. vamos precisar disso. Não é? E interessante, este salmo está muito bem apropriado para aquilo que nós estamos a falar. Podemos então responder à palavra com este salmo, não? Este Seria salmo. bonito. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Feliz de ti que temas o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem.
Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Tua esposa será como videira fecunda no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Ditosos, bênção, né? E é verdade, ditosos os que seguem o Senhor e que andam nos seus caminhos. E que nós andamos sempre no mesmo caminho dele. E ele no nosso caminho. Não é assim? E neste caso, nem sempre é assim. O caminho da caridade para as pessoas que necessitam, que devem ter a nosso respeito e o nosso amor e a nossa preocupação, que é nossos pais, não? Um aspecto que não tínhamos falado ainda, que também nos treina, não? Porque quem não respeita o pai nem a mãe, também eu acho que, e vocês podem dizer que não ou que sim, eu acho que também é gostoso essa pessoa também respeitar outra autoridade, não? Seja a autoridade do Estado, a autoridade do governo, a autoridade de Deus. Porque se não respeitamos os pais que nos deram a sua vida, que nos deram de tudo o que eles têm, também como é que vamos respeitar o Pai do céu? Não? É respeitar a igreja, não é? Ou a igreja, que também é pai e mãe para nós no caminho. So, este mandato de Deus para ter respeito aos pais não é só ao pai e à mãe, mas que aprendemos, é a escola onde aprendemos a respeitar essas autoridades que nos ajudem a viver a nossa vida em paz. Não? Eu penso que em casa é que tem que começar a educação de respeitar o mais idoso ou os outros, não, em geral. Porque senão acontece o que está acontecendo agora nas escolas. Não respeitam a professora, o professor também às vezes não respeita muito bem, porque já está numa geração assim, violência e desobediência, e tem acontecido tantos casos. Eu gosto muito deste salmo e normalmente às vezes costumo cantá-lo nesse tempo. E é interessante uma coisa que eu vejo aqui assim, comerás do trabalho das tuas mãos. E hoje em dia, na nova geração, a gente às vezes come do trabalho das mãos dos outros. É verdade. E é verdade. É da mão dos esperamos de onde é que vem o que me é dado, o que eu mereço. Não, é porque as pessoas às vezes também não se esforçam o suficiente. Sabemos que é difícil hoje procurar um trabalho, em especial se as pessoas não estão preparadas cientificamente para aquele trabalho, não é verdade? Isso a gente já sabe. Mas há trabalhos manuais em fábrica que se ganha muito bem e podem fazer outras coisas e às vezes não vão para uma outra área do governo que vai de pais para filhos e tem dificuldade. Outra coisa nesse saldo também é ter os nossos filhos à volta da mesa. Também é muito importante, especialmente agora no Natal, que é a parte familiar. E os filhos procuraram a mesa dos pais, não? Sim. Não só para comer de grátis, mas para compartilhar com eles a vida. É verdade. Olha, estamos sentados nesta mesa, mas temos que tomar agora um breakzinho. Nós não vamos mudar da mesa, vamos ficar aqui. Mas vocês voltem para trás, não esquecem que vamos já estar aqui à sua espera. Daqui a 1 minuto já estamos de novo. Aqui vos esperamos. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT.
Irmãos, aqui estamos falando neste dia sagrado, família. Estávamos já a começar a ouvir a palavra de Deus a respeito de os deveres que os filhos têm aos seus pais e que nesse ambiente de família que nós temos que aprender o respeito, o amor, o poder valorizar, ter valor às pessoas que têm sabedoria. É interessante que quando o Papa esteve aqui para a sua visita, ele no Festival da Família em Filadélfia, ele falou a respeito de duas coisas. Ele disse que foram as mais importantes, que mais importante para a família é a maneira que tratamos as crianças e os avós. Os avós, Ele falava dos avós, aqui estamos a falar dos pais, mas também o avó sim. é muito importante É muito na nossa importante. vida. não? Sim. E como? Eles agora quase que... Eles agora que educam as crianças pequeninas, os pais estão trabalhando. Estamos esse fenómeno, não? Porque agora fenómeno. muitas vezes os pais já veem os seus filhos sair de casa e fecham a porta e daí poucos dias já estão para trás, mas não sozinhos, agora voltem com os seus filhos e agora os avós têm que ser pais e mães É de verdade, novo. são Não? muitos e muitos e muitos. Mas se não seria tanto mal se nós já sabemos apreciar que nos avós não há só uma necessidade, mas já há também uma riqueza. Uma riqueza. Há um banco de onde está depositado a sabedoria e a experiência de uma vida a inteira. tradição da não? família. Muito Só temos que respeitar isso. E também fala-se disso na leitura que acabamos de ouvir, que quem aprende dos pais, não? Temos que aprender dos pais. Pergunta ao teu pai, ele te ensinará o caminho de Deus, não? Quem honra o seu pai e acumula um tesouro, e quem honra a sua mãe. Não, e acumula um tesouro quem honra a sua mãe. Quer dizer, a leitura do Ben-Sirá, quem lê o capítulo todo é só na educação, no amor. E como nós beneficiamos não só os deveres que nós temos, mas o benefício que nós temos, não? Não é para criticar ninguém, mas só aqueles que já não têm os seus pais sabem dar o valor, não? É Que verdade. a minha mãe dizia, o meu pai fazia, eu lembro do tempo, não? Sabes dar, verdade, sabemos é dar. verdade. Quando estão vivos, não falamos assim. Às vezes a não. minha mãe chata como é, o meu pai sempre com a mesma coisa. Quando já foram, então lembramos, o meu deitoso pai que sempre dizia, a minha mãe sempre dizia, não? Sabemos dar o valor. Olha, vamos mais à frente, já porque estão não a dar queremos perder o Evangelho, Pois, não. que é um dia muito lindo que fala do momento na Sagrada Família em que as coisas não correram Muito como bem. se esperava. não? E como é que fazemos nessa situação? É verdade. Estamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, começando o versículo 41. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazê-los perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados. E a sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedestes assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isto aqui é um susto. E é Só que eles verdade. têm passado isso. não é? Os pais passam muitos sustos. Uhum. E eu, Vocês um dia perderam um dos seus filhos? eu perdi uma vez na Disneylandia, a minha filha perdeu-se da gente e a gente ficamos doidos à procura Entre dela, essas numa milhares multidão e de milhares. gente. É incrível. E ela estava mesmo pertinho dentro de um lugar que vende coisas, né? E ela estava lá a ver, todos assim. Da outra vez foi o meu filho também, fui buscar lá à escola, isto no Brasil. E ele já não estava. Ele tinha vindo com um amigo e ficou na casa do amigo. Eu não sabia de nada. E o meu sogro disse, eu estava trabalhando, ele disse, vamos chamar a polícia para procurá-lo, porque a gente estava para vir para o Brasil. E quando Para o Brasil alguém... não, estávamos para vir para Brasil, para os Estados Unidos. E quando sabiam que alguém estava para vir para os Estados Unidos, raptavam para apanhar dinheiro. Isto foi uma agonia grande. Mas eu aqui queria dizer um pouco só das agonias de Maria. A agonia de Maria, quando ela estava para ter o seu menino e não encontrava um lugar, a fugir Já estava de no alguém. problema. Já estava antes dele nascer. Depois foi a apresentação no templo, o Simeão também já disse, uma espada atravessará o teu coração. E essa- Ela já essa ficou também, com outra agonia. Depois, a outra agonia, Herodes queria matar todos os meninos abaixo de 2 anos porque queria encontrá-lo. E eles tiveram que fugir Para o Egito. para o sei Egito. não Mais uma agonia. Depois, aos 12 anos, que é o que está nesta leitura, ele desaparece. Olha, não está na caravana, onde é que pode estar? E depois 3 dias. não 3 só uma dias. hora, 2, não, 3 Pobrezinho de São José e Nossa Senhora. E depois, o pior ainda, foi até à cruz. Ia. Essa que foi a última agonia e grande. Nossa Senhora, é verdade. Quer dizer, os pais estão sempre em agonia. Estão. Foi antigamente Sempre e aflição. continua a ser hoje. Eu acho que nossos telespectadores também podem relacionar-se com isso, não? Que ser pai e mãe é ser uma pessoa que sofre. Sofre. Há alegria, eu imagino. Eu não Há sou muitas pai, alegrias. não Há sou pai nem muitas. mãe, Yes. mas eu imagino que há muitas alegrias. Há muitas sim. alegrias. Mas é uma vocação que traz também dor, sofrimento dor, muita. interior e espiritualmente, não? Eu lembro-me, eu acho que fui bom rapaz mais ou menos, mas já sendo já homem, eu acho que muitas vezes, agora penso de vez em quando nisso, não tanto, mas a minha mãe vivia sozinha, não? E nós, na minha vida de sacerdote, ocupado e tudo isto, e ela não tinha assim muito entretenimento, não saía assim muito, era seu bingo e a sua igreja e assim é que fazia. Mas ela esperava nossas chamadas, não? Claro. Somos 3 filhos. Ela não teve a alegria de ter filhas, ela só teve 3 Sim. filhos. E esperava que nós chamamos. E se passava uma semana ou 2 e nós Isso chamássemos. era muito. Era. Agora que eu sei Agora dar que o o senhor valor. sabe. Era Nesse tempo, dizer, olha, vamos falar a mesma coisa, o que é que vamos falar? Ela sempre tem a mesma conversa. Deus me perdoa. É verdade. Mas quando eu chamava, elas respondiam, oh, então ainda estás vivo. Eu também digo isso aos meus. Só verdade. sabem que, ou pequenos ou grandes, as agonias dos pais são As coisas. mesmas, sim, é Neste verdade. caso, há uma coisa que sobrepassa as agonias humanas deste casal, porque há aqui um momento muito importante. Jesus não se perde, podemos dizer. Não. Ele foi de propósito, não? A fazer o que ele diz, a vontade do seu pai. A vontade do seu pai. Está na casa do seu pai. Uma lição que nos dá, não? Que nós não somos só filhos de um pai e de uma mãe. Somos filhos também isso é que de é. Deus Pai e da nossa Mãe Santíssima. Que nós temos 2 parentagens, não? E nós temos que recordar isso. Isto é verdade em Jesus e pela graça também é verdade na nossa vida. Somos filhos de Deus, não? É verdade. Uma das coisas que eu também vejo neste caso aqui é que aquele casal também seguia aqueles atos, tradição. aquela tradição religiosa dos seus antepassados. Yeah. Então, Os dias da na Páscoa. festa da Páscoa, eles foram lá
a festejar. Fazer os seus oferecimentos e os seus Que era assim, rituais. como hoje a Igreja Católica tem, nós temos, por exemplo, a gente vê mesmo nos judeus que eles têm aquele, como é que chama, que tem as velas. E a menorá. Yeah. E, quer dizer, é uma tradição deles, não é verdade? E nós temos as nossas tradições. A missa do galo e assim essas coisas feitas. E a peregrinação. Agora estamos neste ano a jubilar da Misericórdia. Uma das coisas que nós somos convidados a fazer é fazer peregrinação, que isso é parte da nossa vida. O que faziam eles, vinham de sua casa para Jerusalém, isso já era parte do ritual, fazer peregrinação à cidade santa de Deus, lá fazer os seus sacrifícios, os seus oferecimentos e voltar. Nós também este ano somos chamados a fazer um tipo de peregrinação. Não vamos até Roma ou até Jerusalém, alguns podem ir, mas há igrejas marcadas em todos os vicariados da diocese, todas as áreas principais, e aí podem ir um dia, como família, como casal, como pessoa individual, fazer uma peregrinação. Neste tempo da misericórdia, visitar a igreja, fazer a nossa oração, oferecer-se à missa, podemos participar na missa como lugar, se há oportunidade de confessar-se, e oferecer as orações que nos trazem uma indulgência neste ano de júbilo. Só uma coisa para investigar. Até devíamos dizer, se não podemos pôr aqui no programa um destes domingos durante este ano os lugares onde podem ir para fazer essa peregrinação, não? Olha, eu gostava até que, em lugar de ser um dia de indulgência, quando a gente morresse, ser uma semana inteira. Sem estar a sofrer no purgatório. Pode também as condições sejam sendo completas, se oferece uma indulgência plenária. Só é para pagar todas as nossas culpas do purgatório, só se fazem bem. Vamos ter que falar um coisinha disso no seguinte, não sei se vai ser no seguinte, mas num destes programas trocamos disso. Pode ser que antes de começar a quaresma, não? Ok, irmãos, já estamos quase no fim, já passou esta meia hora tanto rápido. É verdade. Com a nossa família de telespectadores. Olha, feliz dia de Sagrada Família, boa continuação deste tempo de Natal, boas festas do Natal. Boas festas.